Hi there, how's it going? Gente, hoje eu vou explicar para vocês o passado simples, past simple, dos verbos regulares e irregulares, regular and irregular verbs. Nós vamos entrar nesse assunto passado e nós vamos ver, primeiro, esse passado simples de verbos normais, mas eu também vou deixar para vocês um vídeo sobre o passado do verbo to be. Então, vocês assistam o vídeo sobre o verbo to be, o passado dele, e depois assistam esse, porque vocês precisam saber todos os tipos, todos os tempos verbais do passado. Passado simples do verbo to be a gente estuda separado, porque ele é diferente dos outros verbos. Ele é feito de uma forma, o passado dele é de um jeito, enquanto o passado dos verbos regulares e dos verbos irregulares, dos demais verbos, ele é feito de outro jeito, por isso ele é estudado de forma separada. Aqui tenho para vocês os demais verbos, além do verbo to be. Como é que nós fazemos frases afirmativas no passado, né, usando esses verbos? Primeiro, você precisa de um sujeito ou de um pronome, um sujeito que vai praticar a ação, ou um pronome que represente esse sujeito. E você vai precisar também da forma de passado do verbo que você vai usar. Aqui no exemplo eu tenho I finished my homework after lunch. O verbo é o verbo to finish. Esse aqui é o infinitivo, mas pode aparecer sem o to, fica só finish. É o verbo terminar, acabar. Quando eu usei ele nessa afirmação, eu coloquei finished. Eu acrescentei o ed. Dessa forma, eu fiz o passado do verbo finish, porque ele é um verbo regular. I finished my homework after lunch. Eu terminei meu dever de casa depois do almoço. I é o sujeito, finish é o verbo, veio no passado finished, com ed, e o restante é o complemento. No segundo exemplo, nós temos o que? O verbo to eat. O verbo to eat é o verbo comer. Também pode aparecer sem esse to, só o eat. Quando eu fiz o passado dele, ficou como? Ate. I ate a sandwich for lunch. Eu comi um sanduíche no almoço. I é o sujeito, no caso, o pronome. Ate é a forma de passado do verbo eat. E o complemento. I ate a sandwich for lunch. Eu tenho um verbo regular e eu tenho um verbo irregular. Nós vamos separar um pouquinho como fazer o passado dos regulares e o passado dos irregulares. Quando você se deparar com um verbo regular, e como é que você vai saber que o verbo é regular? Você tem que conhecer, de fato você vai ter que conhecer. Você tem que já ter memorizado, já ter um conhecimento de alguns verbos, né? E distinguir que ele é regular e o outro é irregular. Então, quando você tiver esse conhecimento, e aí só você estudando mesmo, né, memorizando alguns verbos, aí você vai perceber que esses aqui, por exemplo, são todos regulares. Quando eu me deparar com um verbo regular e eu quiser usar ele no passado simples, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar ed, ou eu vou acrescentar o de, ou ainda posso acrescentar o ied. Repetindo, você acrescenta um de, ou um ed, ou então um ied. Vai depender do verbo. O verbo aqui é o cry, o verbo chorar. Cry. Como foi que eu fiz o passado dele? Eu retirei o y e coloquei ied. Cry, cried. Não aconteceu o mesmo com o verbo play. Por quê? Porque eu não tirei esse y do play. Porque antes desse y eu tenho uma vogal. E quando você tiver uma vogal antes do y, você não retira ele, você apenas acrescenta o ed. Play, played. No caso do cry, ele tinha uma consoante antes dele, por isso eu pude retirar o y e colocar o ied. Fix, acrescentei ed. Fixed, é o verbo consertar. Work, o verbo trabalhar ou funcionar. Fiz o passado apenas acrescentando ed, worked. O dance e o love
O que é que eles têm em comum? Eles terminam com E. Quando você tem um verbo que termina com E, você não precisa colocar mais um E, você só coloca o D. Dance, danced. Love, loved. Já tem E, você só acrescenta o D. Stud é como cry. Terminou com Y. Antes dele eu tenho uma consoante, então vou retirar esse Y e colocar o IED. Essa é a regra geral para verbos regulares, para fazer o passado de verbos regulares. Porém, temos algumas peculiaridades, algumas regrinhas a mais. Vejam, vocês já sabem que há alguns verbos, eles têm na sua composição, na sua escrita, aquele conjuntinho de consoante, vogal e consoante, né? O CVC, o famoso CVC. Quando vocês tiverem alguns verbos que são assim, eles vão ter que ter essa última consoante dele dobrada, ou seja, você vai ter que repetir a última consoante para depois acrescentar o ED. Porém, tem aqui os casos, existem as exceções. Você só pode fazer isso, você só pode repetir essa última consoante dele se ele for um verbo monossílabo, ou seja, se ele tiver apenas uma sílaba. É o caso do stop, do drop, do nod, shop, do bag e do clap. Eles possuem apenas uma sílaba. E eles têm um som de consoante, um som de vogal e outro som de consoante, o CVC. Por isso eu posso repetir a última consoante dele para acrescentar o ED. Stop, stopped. O drop, repito o P, dropped. O verbo derrubar. Nod, nodded. Repeti o D, coloquei ED. É o verbo balançar a cabeça. Shop, comprar. Repeti o P, acrescentei o ED. Shopped. Beg, implorar. Eu repeti o G, acrescentei o ED. Clap. Repeti o P, acrescentei o ED. Clap, bater palmas. Eu fiz isso porque ele é um verbo monossílabo. E olhem as últimas letras dele. E você tem um som. Gente, eu já falei isso para vocês. Falou em CVC, não é uma letra que seja uma consoante, uma letra que seja uma vogal, uma letra que seja outra consoante, não. São letras que tenham o som de consoante e o som da vogal, tá? E se ele não for um verbo monossílabo, mas ele tiver na sua composição lá no final, como 3 últimos sons, consoante, vogal, consoante, você vai poder repetir se ele for uma oxítona. E o que é uma oxítona? Quando a última sílaba for a mais forte. OQ. O OQ, ele tem 2 sílabas. Só que a sílaba mais forte é o Q. OQ. Por isso eu posso repetir o R para acrescentar o ED. Ele é uma oxítona. Essa é a sílaba mais forte. O prefer, também, a sílaba mais forte dele é o F. Ouça um som da consoante, da vogal da consoante, né? Prefer. Por isso eu pude repetir o R para poder acrescentar o ED. Se ele não for dessa forma, se ele não for monossílabo, se ele não for uma oxítona, mas você perceber que ele tem essas letras, lembre, não é letra, tem que ser som. Por isso existem as exceções, porque ele pode ser monossílabo, mas ele não vai ter o som desses 3 sons. Então, ele vai ser o quê? Uma paroxítona. Aí são o quê? São os verbos que terminam em W e os verbos que terminam com X. Slow. Ouçam. Slow. Você tem até o som do L, o som do O, só que o W não tem som. A letra W é pronunciada W, mas aqui ela não teve som. O som que teve do O com W foi de O. Slow. Slow. Por isso eu não posso repetir o W. Fica apenas slowed. Para fazer o passado, eu acrescento o ED. O fix, que termina com X, por que eu não posso repetir esse X? Porque o X, em inglês, ele tem o som de 2 consoantes. Fix. Escuta. X. Você escuta um K e um S no som da letra X. Por isso eu não posso repetir o X. Fix.
porque o som do X é de duas consoantes. Então, entraria a vogal I e o X com dois sons. Por isso, eu não posso repetir a consoante X e a consoante W, porque uma tem dois sons e a outra tem som de O. O mesmo aconteceu com o verbo follow. Follow terminou com O, W, mas no final não teve o som de W. Eu repeti o ED, ou eu coloquei o ED. E esse listen e o open, o que acontece com eles? Eles são paroxítonas, ou seja, a penúltima sílaba é a mais forte, por isso eu não posso repetir o N. Em listen, eu tenho duas sílabas. Listen, a mais forte é o li, não posso repetir. Open, também tenho duas sílabas. Open. Como o O é mais forte, não é o pen, eu não posso repetir esse N. Essas são as exceções e existem, é claro, outros verbos que também se encaixam nesse padrão. Então, repetindo para vocês entenderem, você só pode repetir a última consoante se o verbo for um monossílabo ou se ele for uma oxítona, se a última sílaba for a mais forte. E ele tem que ter no final o som de uma consoante, o som de uma vogal e o som de outra consoante. Se aparentemente ele tiver isso no final, você tem que observar. Se no final tiver uma letra W ou um X, você não repete. Apenas acrescenta o ED para fazer o passado. Estamos falando de passado. E se ele tiver também esses três sons, você tem que observar se ele é uma paroxítona. Se ele for paroxítona, ou seja, se a penúltima sílaba for a mais forte, você não vai repetir. Apenas acrescenta o ED. Vamos lá. E quanto aos verbos irregulares? Gente, os verbos irregulares, eles têm a sua própria forma de passado. Não existe uma regra. Então, você vai ter lá, ele tem a sua própria forma. Aqui eu tenho os 50 verbos irregulares mais comuns. The 50 most common irregular verbs. Vejam, são 3 colunas de verbos. Nessa primeira você tem na primeira coluna é a forma básica dele, você tem que conhecer a forma básica, porque é a partir dela que vem o passado simples. Tá aqui, ó, forma básica, você tem uma lista. Outra forma básica, você tem outra lista. E nessa outra coluna aqui de forma básica, você também tem outra lista de verbos. Você pode encontrar em alguns livros, não como base form, mas como infinitive. É a mesma coisa, porque o verbo, quando está no infinitivo, ele fica na forma básica. Na segunda coluna, vocês têm o passado dele, o passado desses verbos. Tá aí, ó, passado, past simple. E a terceira coluna é o passado particípio, past participle. Tá aqui o past participle do awake, do hide e do shake. Past participle, nós não vamos usar ele aqui no passado simples. Ele é usado em outro tipo de tempo verbal. No caso, ele era usado lá no present perfect, que a gente já viu. Então, vejam. Só para vocês verem, ó, o verbo to be. Essa é a forma básica dele. O passado dele é was ou were. Was ou were. O particípio dele é been, mas não vamos entrar no particípio. O build. O verbo build, construir. Essa é a forma básica e o passado dele é built. Buy, forma básica, passado, bought. Eat, passado, ate. Fight, o passado simples é fought. O grow, passado, grew. Run, passado dele, ran. O live tem como passado, left. O know tem como passado, knew. O sleep, passado do sleep, slept. Swim, swam. Teach, taught. Write, wrote. Para você aprender os verbos, você tem que fazer isso mesmo, essa leitura. Você lê a forma básica, lê a sua forma de passado simples. Isso é uma forma de você memorizar o verbo, porque de fato você vai ter que memorizar.
Então, conheceu alguns dos verbos irregulares, sua forma básica, sua forma de passado. Vocês podem estudar eles sempre. No livro de vocês tem no final, todo livro de inglês de 8º, 9º ano, de ensino médio, traz no final a lista deles. Mas vamos lá. Se estamos falando de passado simples, como eu posso usar em inglês esse passado? De que forma eu posso usar? Será que eu posso falar sobre qualquer tipo de passado? Não. A gente sabe que não. Em inglês existem passados diferentes dependendo do que você quer dizer, da intenção da sua fala. Então, eu tenho aqui alguns usos do passado simples. Primeiro, você quer descrever uma ação que aconteceu num tempo definido no passado, que é importantíssimo. Falou-se em passado simples, você vai ter um tempo quando aconteceu, porque a ação é acabada. É uma ação em um tempo definido. Você definiu, aconteceu naquele dia, naquele ano, e ali acabou. É uma ação acabada. É importante, não esqueçam disso, porque essa informação é o que diferencia ele do present perfect. O present perfect, ele fala sobre o passado, mas começou no passado e vem até o presente. A ação ainda não acabou. Por isso não tem um tempo definido, você não tem uma data. Já no passado simples, você tem um período, aconteceu no passado e lá mesmo acabou. Ela não veio para o presente a ação. No exemplo diz, I traveled to Paris in 1985. I traveled. Tá no passado simples, eu viajei. Uma curiosidade a respeito do verbo travel. Tem uma forma dele que é só com um L. Você tem o travel com 2 L's e você tem o travel com um L. É a mesma coisa, é questão de inglês britânico e inglês americano. Mas é a mesma coisa. Acrescenta o ED. Segundo uso do passado simples. Você vai falar sobre uma ação que interrompeu outra que estava em progresso no passado. Foi uma ação que interrompeu. Quebrou uma que já estava acontecendo. Veja. I was studying. Eu estava estudando. When the electricity went off. Quando a eletricidade acabou. Qual das duas ações interrompeu a outra? Eu estava estudando e a eletricidade acabou. Faltou energia. Qual ação interrompeu qual? Qual ação estava em progresso? A ação que estava em progresso é essa daqui. I was studying. Eu estava estudando, eu não estava parada, eu estava estudando. E o que foi que interrompeu o meu estudo? A eletricidade que went off. Então, nesse caso aqui, eu tenho passado simples. E esse was studying é o passado contínuo que depois nós vamos estudar. Mas vejam, ele foi usado com o outro passado para indicar que essa ação interrompeu aquela. Went é o passado do verbo go, verbo ir. Só que aqui ele veio como um verbo frasal, went off, acabar. Então, esse é o passado simples dele. Outro uso do passado simples é para falar sobre ações que aconteceram numa sequência. Você vai contar, eu fiz isso, eu fiz aquilo e assim vai. É uma sequência de ações. I came home, eu vim para casa. Picked up my laptop, peguei meu laptop and left. Vejam, é uma sequência de ações. Came é o passado do come. Picked é regular passado do pick. E left é o passado do leave. I came home, eu vim para casa, picked up my laptop, peguei meu laptop and left. E saí. Sequência de ações. Para narrar as principais ações e eventos numa história. Você vai contar uma história, você vai contar, por exemplo, a cena de um filme, de uma novela. Você vai contar o que já aconteceu, né? Você vai contar o que era principal. Veja, it was getting dark, estava ficando escuro. I was walking down the road, eu estava descendo a rua. When I saw a strange man, quando eu vi um homem estranho. De tudo o que aconteceu, qual é a principal ação aí? Qual é a principal ponto? I saw a strange man. Eu vi um homem estranho. Saw é o passado do verbo see. See, saw. Então, essa ação aqui,
Eu estou narrando um evento no passado e essa foi a principal. Você está contando a história, do mesmo jeito. Também, com expressões de tempo, você vai indicar quando. Você pode ter expressões do tipo yesterday, ontem, last night, ontem à noite, 4 days ago, 4 dias atrás, in 2014, em 2004. Detalhe, yesterday, ontem, eu posso complementar. Eu posso dizer yesterday afternoon, ontem à tarde. Yesterday morning, ontem de manhã. Eu posso complementar. Last night, do mesmo jeito. O yesterday, o complemento vem na frente. O last, eu posso, não precisa ser exatamente o night. Last é o último, então pode ser last Monday, na última segunda-feira. Last month, no último mês. Last year, no último ano passado. Então, o last ele vem acompanhado de outras expressões, porque ele indica o último. O mesmo, o ago. Ago é atrás. Então, posso dizer a year ago, um ano atrás. 2 days ago. A month ago, um mês atrás. Isso daqui muda. O ago permanece, você só muda o complemento. E esse aqui, in 2004, é o ano. Em ano, você usa a preposição in, quando você fala em ano. Portanto, você também pode usar o passado simples com essas expressões de tempo. E elas vão indicar que aquela ação aconteceu naquele momento e acabou. I saw a great film last night. Veja, I saw, o passado do see. Eu vi um filme ótimo noite passada. Assisti um filme ótimo noite passada. I saw a great film last night. E também, nós usamos o passado simples com verbos de estado, que são chamados de stative verbs. Gente, preste atenção aqui, ó. É possível afirmar que há 4 grupos de stative verbs. 4 tipos de verbos que são... 4 grupos de verbos que são chamados de verbos de estado. Existem verbos que se referem à posse, é o caso do verbo have, o verbo ter, ele pode ser usado como posse. Os verbos que indicam os sentidos, o ouvir, o falar, o tato, o fato, que falam sobre as emoções, estados mentais. Quando nós temos esses verbos, nós também podemos usar o passado simples. Por que eu estou falando isso? Porque verbos de estado, stative verbs, não podem ser usados no present continuous, no tempo contínuo. Ou ele é usado no passado simples ou no presente simples, mas com tempos contínuos eles não podem ser usados, a não ser que ali ele tenha um outro significado. E nós sabemos que uma palavra em inglês ela pode ter vários significados, portanto, você tem que definir o significado ali, o sentido, o contexto. I had an exam yesterday. Eu tive uma prova ontem, tá? Bem, compreendida essa parte, né? Passado dos verbos regulares nós fazemos com ED. Passado dos irregulares nós precisamos daquela listinha lá. Mas vamos ver o que é a forma negativa e a interrogativa do passado. Preste atenção, ó. Quando você faz uma frase negativa e uma pergunta, nós vamos usar um auxiliar. É o did, que é inclusive o passado do do. Did. Nesse caso, gente, o verbo ele tem que voltar para a forma básica. O que isso quer dizer? Quando você afirma, só quando você afirmar é que o verbo vai estar na forma de passado. Só quando você afirmar. Quando você negar ou quando você perguntar, o verbo tem que voltar para a forma básica, porque aí vai entrar um auxiliar, é o did. O did já vai estar indicando o passado. E nós não podemos ter 2 palavras indicando o passado. Ou o verbo fica no passado, ou eu tenho um auxiliar no passado. Portanto, eu afirmo com o verbo no passado e eu nego com o auxiliar no passado. Olha os exemplos. Eu tenho a afirmação, a negação e a pergunta. Daniel visited his friends last month. O verbo é o to visit, o verbo visitar. É um verbo regular. Eu estou afirmando. Daniel visitou seus amigos mês passado, no último mês.
É uma afirmação, o verbo está no passado, veio com ED. Se eu quiser negar essa frase, o que eu vou acrescentar? O did not, porque é negação, did not. O visit, que tinha ED, vai perder e vai ficar na sua forma básica. Daniel did not visit his friends last month. Usou auxiliar, o verbo não vai mais para o passado. O mesmo na pergunta. Did Daniel visit his friends last month? Daniel visitou seus amigos no mês passado. Na pergunta, o did vem antes do sujeito. Tá aqui, ele veio antes do sujeito. E na negação, ele vem depois do sujeito ou do pronome. Veja, ó, Daniel did not. Veio na frente do sujeito. Na pergunta, veio antes. Did Daniel. Nesses dois casos, na negação e na pergunta, o did tem tradução? Não, ele não tem. Ele apenas está mostrando a você que o verbo está no... Que a ação lá, a ação dada pelo verbo está no passado. É só isso que ele te indica. Porque tem que ter algo ali na frase para te mostrar que é passado. Na afirmação, eu tinha um ED para me mostrar que era passado. E na negação e na pergunta, eu vou ter o quê? Eu vou ter o did. Mais um exemplo. Afirmação. The woman broke her arm in the car accident. O verbo é o to break. O verbo break, quebrar. O passado simples dele é broke. The woman broke her arm. A mulher quebrou seu braço num acidente de carro. The woman broke. Eu estou afirmando. Por isso o verbo está no passado. Mas quando eu negar, como ele é um verbo irregular, eu não vou retirar nada. Eu só vou fazer ele voltar para a sua forma básica, que é o break. The woman did not break her arm in the car accident. Então, a mulher não quebrou o seu braço. Acrescentei o did not, coloquei o broke na sua forma básica e ficou break. Claro que a gente tem também, né, a forma contracta do did not. Você pode juntar o did not e fica didn't. É mais coloquial. Na interrogativa, primeiro did, passado, sujeito e o verbo na sua forma básica. Did the woman break her arm in the car accident? A mulher quebrou seu braço no acidente de carro. Viram como é fácil? Se você tem a listinha dos verbos, você sabe que o verbo tem que voltar para a sua forma básica. Então, vamos ver a estrutura. Primeiro, você tem um sujeito. Na afirmação, você tem um sujeito ou um pronome que represente o sujeito, verbo no passado e o complemento. Na negação, você tem sujeito ou pronome, did not, verbo na sua forma básica e o complemento do verbo. E na pergunta, você tem auxiliar did, você tem lá o sujeito, o verbo na sua forma básica e o complemento dele. Então, eu tenho aqui mais alguns exemplos, né, do passado, usando o passado simples. Vejam, na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Gente, você não precisa só transformar uma frase na negação, de uma afirmação para uma negação, uma pergunta, não. Não é só isso que existe em inglês, não, quando você fala em tempos verbais. Você pode criar a frase que você quiser, afirmativa, negativa, interrogativa. Esse negócio de transformar a frase afirmativa em negativa ou interrogativa é só para você prestar atenção no verbo. Tanto que o complemento nem sempre importa. Veja, ó. She heard a loud noise outside. Ela ouviu um barulho alto lá fora. She heard. Heard é um verbo irregular, ele está no passado. She heard a loud noise outside. Estou afirmando. Eu posso negar essa frase do mesmo jeito que ela está. She didn't hear a loud noise outside. Ela não ouviu um barulho alto lá fora. Eu posso negar a mesma frase, não foi? O heard é irregular, a forma básica dele é hear. She didn't hear a loud noise outside. E o didn't é a junção do did not. E na pergunta? Se eu quiser transformar essa mesma frase em pergunta, eu posso transformar. Dizer, did she hear a loud noise outside?
posso fazer assim, mas eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Did she hear something? Oh, sorry. Eu posso fazer diferente. Did she hear anything? Ela ouviu alguma coisa? Vejam, eu não preciso colocar o mesmo complemento, porque complemento é complemento, né? O importante é você saber que eu tenho que usar um auxiliar na pergunta e o verbo tem que estar na forma básica. É isso que eu tenho que saber. Did she hear anything? Ela ouviu alguma coisa? Então, o complemento nem sempre é importante quando você tem que colocar uma frase da afirmação para negação ou da negação para pergunta. Mais alguns exemplos. I did my homework yesterday. Aqui era um S, gente. I did my homework yesterday. Eu fiz meu dever de casa ontem. Homework. Dever de casa, né? Trabalho de casa. Esse é o da escola. Você traz da escola. Tô afirmando. I did. Eu fiz. Passado sim. Aqui é o passado simples do verbo do. A forma básica dele é do. O yesterday indicando quando aconteceu. Eu fiz. Ao mesmo tempo, eu fiz uma negação. But I didn't do the housework. Mas eu não fiz as tarefas de casa, limpar, varrer casa, lavar louça, essas coisas. Eu fiz uma afirmação e fiz uma negação. Sem problema. I did, eu usei o passado porque eu afirmei. E quando eu neguei, vejam, vocês podem se perguntar, professora, mas já tem o did aqui, eu vou colocar o did de novo? Vai, porque esse did é o verbo, um verbo de ação mesmo. Eu fiz, é o verbo fazer. Aqui, na segunda oração, você já tem o auxiliar. Ele está ali como auxiliar. O do, ele pode ser verbo principal, ele pode ser auxiliar. Ele pode ser auxiliar no presente simples, que tem lá o do e o does. E ele pode ser auxiliar no passado. O passado do do é did. Ele pode aparecer como verbo principal, foi como aconteceu aqui. No primeiro exemplo, ele é um verbo principal. E no segundo, ele também veio como um verbo principal e usei ele como auxiliar. I didn't do. Didn't, porque eu estou dizendo que eu não fiz. E o do, que é a forma básica do did. Outro exemplo. Where did you go yesterday morning? Onde você foi ontem de manhã? Agora, veja, eu tenho uma pergunta e nessa pergunta a primeira palavra não foi o did. Por quê? Porque quando você tem pronomes interrogativos, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês verem. Quando vocês têm pronomes interrogativos que começam com WH, como where, when, what, why, who. Quando você tiver pronomes que comecem com WH, ele é que vem primeiro. Ele é um pronome interrogativo, isso quando ele for interrogativo, tá? Quando ele for uma palavra para perguntar, um pronome que faz pergunta. Como, quando, onde, por quê? Quando você tiver pronomes interrogativos, quem vem primeiro são eles na pergunta. Porque eu quero saber algo em específico. Perguntas feitas sem pronomes interrogativos, que comecem com WH, a resposta é sim ou não. Nessa pergunta, did she hear anything? Ela ouviu alguma coisa? Eu posso dizer, yes, she did. Sim, ela ouviu. Ou no, she didn't. Não, ela não ouviu. Mas quando você tem, então a resposta ali foi sim ou não. Mas quando você tem um pronome interrogativo, a sua resposta tem que ser maior, tem que ser completa. Eu perguntei, where did you go yesterday morning? Onde você foi ontem de manhã? I was at my grandma's. Eu estava na casa da minha avó. I was. Veja que esse was aqui é o passado de quem? Do verbo to be. Porque o be ele pode ser usado para estado, temporário ou permanente, mas não pode ser usado para indicar lugar. Onde eu estava, onde alguém estava, onde alguém está. I was at my grandma's. Eu estava na casa da minha avó. Não tem a palavra casa, tá, gente? Mas tem esse apóstrofo S no final, indicando que a posse é dessa pessoa aqui, da grandma, tá, avó? Então, a casa da avó. O go está na forma básica dele. Ele não está no passado, porque eu estou fazendo uma pergunta, e aqui é auxiliar, did. Vamos ao outro exemplo. Kevin wasn't sick.
O Kevin não estava doente. Aqui também é passado simples, só que é do verbo to be. Kevin wasn't sick, ele não estava doente. Porque I saw him at the gym. Eu o vi na academia. Saw é o verbo ver, passado do verbo ver do see. I saw him at the gym. Posso usar uma frase negativa e outra afirmativa. Você só tem que saber colocar o verbo no passado e quando colocar o verbo na forma básica. Mom didn't like the present I gave her. A minha mãe não gostou, né? Mamãe não gostou do presente que eu dei a ela. Mom didn't like. O like é regular. Aqui ele está na forma básica, sem nada. E o didn't indicando a negação no passado. Ela não gostou. I gave her. Gave é o passado do verbo give. Ele é irregular. Give. Mom didn't like the present I gave her. E o último. When did you buy these shoes? Quando você comprou esses sapatos? Mais uma pergunta onde veio primeiro. Quem veio primeiro foi um pronome interrogativo. When. Quando. Aí você tem o pronome interrogativo, o auxiliar de passado, o sujeito ou pronome e o verbo na forma básica. When did you buy these shoes? Quando você comprou esses sapatos? I bought them last week. Eu os comprei semana passada. I bought them last week. Bought é o passado do buy, tá? Então, gente, esse é o passado simples. E eu também vou mostrar para vocês como fazer, como dar respostas curtas, que vocês também precisam saber. Então, vejam como dar respostas curtas, chamados de short answers, respostas curtas. Essas respostas curtas só são dadas quando você pergunta usando só o auxiliar e o sujeito, não vem pronomes interrogativos. Isso não quer dizer que você não possa usar, né? Porque no dia a dia é uma coisa, a regra é uma, mas no dia a dia, quando a gente está falando, nós podemos usar livremente. Mas vejam, como é que vocês podem usar? Como fazer? Qual é a estrutura de uma resposta curta? Tá aqui, ó, essa é a estrutura. Se for sim, yes, vírgula, você vai colocar um pronome, não é o sujeito que tiver na pergunta, é o pronome que represente ele, e vai colocar o auxiliar que foi usado. Como nós estamos estudando passado simples, o auxiliar vai ser o did. Se a resposta for não, no, vírgula, o pronome, não é o sujeito que está lá, é o pronome que representa o sujeito, e o auxiliar mais o not, numa forma contracta. Então, didn't. Vejam, did you watch that movie, né? Did you watch that new movie? Você assistiu aquele filme novo? Did you watch that new movie? Você assistiu aquele filme novo? Tá aqui. Esse é o meu auxiliar, né? O sujeito é o you e o watch é o verbo. Ele é um verbo regular e ele tá na forma básica. Gente, quando a pergunta é feita assim, com you, a pergunta está sendo feita diretamente para você. Se está sendo feita diretamente para você, você vai responder como quem? Eu, I. Então, yes, I. Eu vou colocar, nesse caso, eu não vou repetir o you. Eu vou colocar o I porque a pergunta está sendo feita para mim mesma. Para mim. Coloca o sujeito, ó. Tá lá o yes, a vírgula, o sujeito, o pronome, I. E o auxiliar que eu usei na pergunta, did. Yes, I did. Se fosse não, no, vírgula, I, que é o sujeito que, em resposta ao you, e o auxiliar did com not, no, I didn't. Mais um exemplo. Did Nancy come home desculpa. Olha o próximo exemplo. Did Nancy come home late yesterday? A Nancy chegou tarde ontem. Come home. A Nancy veio para casa, né? Chegou tarde em casa ontem. Tá aqui o auxiliar did. O sujeito é a Nancy, eu estou falando sobre ela. E o come veio na sua forma básica.
O que eu vou fazer para dar a resposta curta? O yes ou no, tá aqui no, vírgula, o pronome que represente o sujeito. O sujeito é a Nancy. Eu não posso colocar o nome da Nancy, então eu vou colocar um pronome. Como é mulher, o pronome é she. No, she, o auxiliar é o did, mais a partícula not, junto os dois fica didn't. No, she didn't. Se fosse sim, yes, she did. Coloca o yes, porque esse foi sim, she representando Nancy, e o did, que foi o auxiliar usado na pergunta. No terceiro exemplo, vocês têm já um sujeito de plural. Did the kids go to the movies last weekend? As crianças foram ao cinema no último fim de semana. Did the kids go? Did auxiliar o sujeito the kids, as crianças, e go é um verbo irregular, mas está na forma básica, porque é pergunta. Então, nesse caso, vamos lá para a resposta. Eu coloco yes ou no, coloquei yes. Qual é o pronome que representa o sujeito the kids? They, porque são eles ou elas. Coloquei o they representando o sujeito e o auxiliar que foi usado lá veio para cá. Did, veio para cá. Yes, they did. Se fosse não, seria no, vírgula, they representando o sujeito, o auxiliar did mais o not. No, they didn't. Isso é uma resposta curta.